Aleluia. Graça e paz, igreja. Oh, vamos lá, graça e paz, igreja. Glória sim, glória a Deus. Vocês estão bem? Vamos dar início mais esse culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido fiel, verdadeiro e nos sustentado. Pai, nós temos a Ti palavra de gratidão, palavra de amor, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E por isso nós temos motivo, Senhor, para Te celebrar, para Te adorar, Pai, com toda a adoração do nosso coração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, como forma de gratidão no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos 16, assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvor a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que os alicerces daquele cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Você está no melhor lugar para adorar o nome de Jesus, e Ele está fazendo isso por nós ainda hoje. Amém? Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, o seu poder abala as trevas, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder
o que Ele é para você. Oh, mas diga isso de todo o teu coração. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. É tua Alfa e Ômega, início e fim, é sua teu Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o teu Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Levante as tuas mãos e renove a oração nesta noite, porque Ele é o homem, Ele é hoje, Ele está aqui presente. Olha, Ele te entende, Ele te ouve. Diga isso mais uma vez. Diga isso. Chora baba soyere le malaya que choyere le babas. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o teu Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o teu Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o teu Espírito, tudo pra mim, tu Ah, segurar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continua adorando. Continua dizendo que Ele é tudo para você. Continua dizendo que Ele é o alvo da sua vida, que Ele é o início, que Ele é o fim, que tudo é dele, é por Ele, é para Ele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para render graças e glórias ao Senhor, reconhecer, Senhor, a nossa dependência, reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso louvor, pois estamos aqui reunidos para bendizer o Teu santo nome. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo em nós. O que seria de nós se não fosse o Senhor?
não estaremos aqui hoje. Não estaremos sequer respirando neste momento. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos convenceu dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e por isso hoje nós temos vida, e vida em abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Adore a Ele. Continue adorando ao Senhor. Você que fala em outras línguas, comece a falar neste momento. Oh, Ramanaya Sore que le balamanaya so. Shepramanaya Sore que le balamanaya so. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Santo, Santo. Se você ainda não fala em línguas, declara a santidade do Senhor. Declara que Ele é santo. Declara que Ele é digno. Santo, Santo. Oh, Ramanaya Sore que le balamanaya so. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença gloriosa e maravilhosa, Senhor. Nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso Te amamos. Porque o Teu amor nos alcançou. O Teu amor nos salvou. E por isso celebramos ao Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado pelo Teu consolo, pelo Teu abraço, pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Amém, meus irmãos? Você tem essa consciência de que o Senhor é tudo. Tudo o que você precisa. Tudo o que você necessita está nele. Você entende isso? Sem Ele, nada tem sentido. Sem Ele, nada é possível. Sem Ele, não estaríamos aqui hoje reunidos para bendizer o nome dEle. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Para quem não me conhece, eu sou Glauber. Sou aqui auxiliar do pastor Cauê, o nosso pastor, ministro de treinamento pelo nosso apóstolo, que esteve aqui no domingo e foi uma grande bênção. Amém, meus irmãos? Tem sido grande bênção cada culto deste mês de aniversário de 1º ano de nossa igreja, e você faz parte de tudo isso. Só é possível primeiramente porque o Senhor concedeu o favor e a graça dele, e permanece com o favor e a graça dele em nossas vidas. Mas se não fosse cada um de vocês aqui, nós não estaríamos celebrando também hoje um ano de Verbo da Vida aqui na igreja, na cidade de Bragança Paulista. Como salão. A igreja já nasceu muito antes, como o pastor disse aqui, 10 anos gerando, passou pela casa do nosso irmão Michel, da Michele, passou pela casa da Vecélia, da doutora Célia, e hoje estamos aqui, meus irmãos, e em cada estação o Senhor tem demonstrado o favor e a graça dele, e eu fico feliz porque nós fazemos parte de uma grande obra. Amém? Eu gosto sempre de falar isso, meus irmãos, porque é uma verdade. Nós fazemos parte de uma grande obra que o Senhor nos confiou. Amém? A cada um de nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, meus irmãos. E hoje eu estou nessa missão de estar compartilhando com a palavra, com todos vocês, compartilhando a palavra com todos vocês. E o tema da ministração é esse que está escrito aí: convencido. Eu sei que esta palavra dá margem a uma ambiguidade, uma dupla interpretação, né? Hoje o Gui brincou comigo. Cadê o Gui? O Gui está aqui? Está aqui. O Gui brincou comigo quando ele viu o post lá no grupo da igreja. Ele mandou: pastor, você vai ministrar sobre esta palavra ou você que é convencido? Aí eu falei para ele, quase que eu falei assim, os dois. Os dois, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, se você e eu estamos aqui hoje é porque nós fomos convencidos a estar aqui. Você entende isso?
Nós fomos convencidos e por isso nós estamos aqui hoje para celebrar ao Senhor. Não é o convencido de uma forma pejorativa, não. O convencido de se achar melhor do que ninguém, de se achar superior a alguém. É ser convencido pelo Espírito de Deus. E por causa deste convencimento é que nós estamos aqui celebrando ao nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Você entende isto? Meus irmãos, por várias vezes eu ouvi e também repliquei. Algumas vezes, não sei se em ministração, mas no particular com alguém, com certeza eu repliquei. As pessoas querendo trazer uma comparação, um comparativo de uma pessoa que é convertida e de outra que é convencida. No sentido pejorativo, aquela pessoa não é convertida, ela é somente convencida. Mas sabe, meus irmãos, não tem como haver conversão sem antes haver um convencimento. Só há uma conversão quando há um convencimento. Se eu me converti ao Senhor é porque eu fui convencido pelo Espírito de Deus, através da palavra dele, a me converter. Ou seja, eu sou convencido e convertido. Não tem como haver uma conversão sem haver um convencimento primeiro. Você entende isso? Por isso, o tema da ministração, convencido. Porque você e eu somos convencidos. Há alguém convencido aqui nesta noite? Eu tenho certeza, se você está aqui é porque você foi convencido e você é convencido. Mas sabe, meus irmãos, nós vamos passar aqui por alguns versículos, mas a verdade é que há muitas pessoas que estão no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, não estou dizendo aqui da igreja local, mas no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, no nosso meio gospel, que se converteu ao Senhor, mas passou-se o tempo, ela deixou aquela convicção que ela tinha outra hora de lado. Ela não é mais aquele crente convicto, aquele crente com convicção, aquele crente inabalável, aquele crente que nada é capaz de separar ela do amor de Deus, aquele crente que nada pode esmorecer a fé dela, aquele crente que nada é capaz de fazer com que ela retroceda, nada é capaz de fazer com que ela desanime nos caminhos do Senhor. E por isso, meus irmãos, eu estou aqui nesta noite para trazer esta ministração e dizer para você que todos nós precisamos ser convencidos todos os dias pelo Espírito de Deus, para que nós possamos permanecer e perseverar firme nessa caminhada com o Senhor. Sabe, meus irmãos, e o Senhor, Ele falou comigo isso há um tempo atrás, lendo a Bíblia. Sabe, quando você lê, e quem prega, até mesmo quem não prega, vai entender. Se você começa a ler, você já leu aquilo 1000 vezes, mas em determinado momento que você começa a ler, aquilo que você leu 1000 vezes salta aos teus olhos, aquela palavra, somente você fala, o que o Senhor quer falar com isso, Senhor? E o Senhor vem trazendo ao teu espírito inspirações para que você possa meditar naquilo e começar a examinar a sua vida por aquilo que Ele nos mostra, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, o Senhor, quando foi para o Pai, sentar à destra do Pai, Ele falou, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o encorajador, o consolador, aquele que irá convencer o mundo do erro e do pecado. E vamos começar por aqui, João capítulo 16, verso 8, repita-se comigo, eu sou convencido. Aleluia, nós somos convencidos, meus irmãos, e por isso estamos aqui. João 16, 8 diz assim, quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o papel fundamental, principal do Espírito Santo, quando Ele foi enviado a esta terra, foi convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Porque se assim não tivesse sido, hoje nós não estaríamos aqui. Você entende o papel do Espírito Santo até hoje? Você entende o poder que Ele exerce na humanidade, em nossas vidas, na vida daquele que crê e até mesmo da vida daquele que ainda não crê? Você entende? Que Ele foi enviado para o mundo, para convencer o mundo do erro, do pecado. Meus irmãos, se o Espírito Santo não tivesse sido enviado por Jesus para fazer isto aqui que Ele disse que o Espírito Santo faria, hoje nós não estaríamos aqui. O Jesus que morreu naquela cruz seria apenas um Jesus histórico, porque quem dá vida hoje, porque nós não vimos Jesus morrer na cruz. Você viu? Eu não vi. E por que nós cremos?
Porque hoje nós temos convicção de que de fato isto aconteceu, que ele foi enviado, ele nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por que nós temos essa convicção? Porque o Espírito de Deus nos convenceu disso e nos mantém convictos. Por isso a importância de nós nos mantermos convictos diariamente, meus irmãos, porque o mundo hoje está cheio de informações falsas, sofisma, meias verdades, tentando desvirtuar a nossa fé no Senhor e na tua palavra. Mas quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus que habita em nós não vai nos deixar esmurecer na fé, não vai nos deixar. Glória a Deus, o nosso Jesus, ele é vivo, ele vive, ele reina, está sentado à destra do Pai e nos deu o Espírito dele e que faz morada em nós, meus irmãos. Isto é maravilhoso, isto é poderoso, esta consciência, esta convicção que nós temos no Senhor. Nós somos convencidos diariamente desta obra que o Senhor realizou naquela cruz. Então, o Jesus enviou o Espírito Santo para nos convencer toda a humanidade do pecado. Todos se converteram? Todos se convenceram? Não, mas ele continua convencendo, tentando convencer. A parte de ser convencido não depende dele. Ele está ali convencendo, ele está ali tentando convencer aquela pessoa. Aquela pessoa tem que deixar ser convencida, receber aquela informação do Espírito e receber uma novidade de vida no Senhor. E aí, meus irmãos, não há coisa melhor, não há vida melhor do que essa com o Senhor. Amém? E nós vamos percorrer aqui a palavra. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Olha só o que diz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Em quem? No Espírito Santo e em plena convicção. Plena, se atente a essa palavra, plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo estava dizendo o que aqui? Meus irmãos, eu anunciei o evangelho a vocês não somente com palavras, mas com poder, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus e em plena convicção. Paulo estava dizendo, eu anunciei o evangelho com convicção. Eu anunciei o evangelho com convicção, por quê? Porque eu fui convencido. Você só pode, meus irmãos, convencer alguém se você de fato for convencido daquilo que você crê. Você já tentou conversar com um crente que não é tão convencido? Pode bater aqueles lá, todo domingo de manhã na casa dele, e aquela pessoa vai ficar... Meus irmãos, eu falo isso porque a gente tem conhecimento de causa. Há pessoas que até hoje, ela é guiada ou levada, melhor ainda, por qualquer vento de doutrina, porque falta convicção. Porque ainda não foi convencida. Ou foi convencida uma hora e deixou aquilo esfriar na vida dela, e aquilo não faz tanto sentido igual fazia outra hora na vida dela. Sabe? Quando o Senhor me trouxe essa palavra, meus irmãos, eu tenho certeza que Ele trouxe com algo específico, com uma unção específica carregada nela, porque eu tenho certeza que você que entrou aqui hoje, duvidoso da tua fé, duvidoso da tua vida cristã, você sairá daqui hoje convicto, convencido de quem é Deus na sua vida e de quem você é nele. E de quem você é. Não somente de quem Ele é, mas de quem você é, a sua nova identidade nele. Porque quando você o recebeu como Salvador, junto com a salvação foi dada uma nova cidadania a você. Você é cidadão do céu. Você entende isso? E isso nós temos que ter, esta convicção todos os dias de nossas vidas. Paulo estava dizendo, olha, eu anunciei com convicção, porque eu fui convencido. Eu fui convencido. Nós temos aqui, meus irmãos, uma grande obra a realizar aqui, nesta região, nesta cidade. E se nós não formos crentes convencidos, convictos, nós não vamos alcançar ninguém. Nós não vamos expandir o reino nessa região. A palavra da fé não vai alcançar, porque você não tem a convicção da sua fé. Quando eu falo você, não estou me referindo a vocês, mas quem é crente. Nós temos que falar da nossa fé com convicção. As pessoas, quando ouvirem de nós acerca de Jesus, ela vai ouvir e dar atenção àquilo que nós estamos dizendo, porque ela vai observar em nossas vidas que de fato nós cremos naquilo que falamos. Crie, por isso falei.
Criei, por isso falei. Eu falo do que eu creio, eu falo do que eu vivo, eu falo de quem Ele é. E o meu Deus é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso. Ele não é um Deus que está pendurado no madeiro. Ele é um Deus que habita à destra do Pai e tem todo o poder para mudar qualquer situação e qualquer vida que se achegar a Ele. Glória a Deus, meus irmãos. Convicção. O Espírito de Deus, Ele nos dá convicção, convencimento. Se há dúvida, analise a sua vida hoje, neste momento. Se você enxergar dúvida acerca da sua fé, hoje você não vai aceitar sair desta forma daqui. Você vai sair daqui convicto. Como filho que você é, como filha que você é. Não há espaço para dúvida, não há espaço para medo dentro de você. Não pode haver, melhor ainda dizendo, não pode haver. Não deixa isso tomar conta do seu ser, da sua vida. Não deixa. Meus irmãos, vamos avançar. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6 diz assim o apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo mais uma vez dizendo: estou plenamente certo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que aquele que começou uma boa obra em sua vida, ele vai aperfeiçoar, completar até o dia de Cristo Jesus. Convicção. Ele era convencido, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele era um apóstolo convencido, ele não tinha mais dúvida. Nele não habitava incerteza alguma. Ele pregava com convicção. Romanos 8, verso 35 ao 39. Olha só o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha só, o apóstolo Paulo dizendo, eu estou bem certo, eu tenho convicção, eu sou convencido, eu não tenho dúvida alguma, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou plenamente certo. Você tem essa certeza, meus irmãos? Faça essa pergunta para você. Você tem essa certeza que nada é capaz de te separar do amor de Deus? Nem o que está acontecendo no presente, nem o que passou, nem o que está por vir. Olha só, meus irmãos, este é o nível de fé que o Senhor espera que os filhos deles estejam. Este é o nível de fé que o Senhor espera que nós venhamos estar. Nada. E Paulo falou isso da boca para fora? Quem conhece a história sabe que não. Não foi da boca para fora. Ele falou e viveu exatamente aquilo que ele disse. Nada foi capaz. Estamos falando de um homem, meus irmãos, que passou por tribulações, tá? Estamos falando de um apóstolo que passou por privações, prisões, tudo que você possa imaginar. Como aqui, cadê a Rosiana? A Rosiana, ela trouxe uma leitura no início aqui do culto acerca de Paulo e Silas. Eles estavam aonde? Na prisão. E o que eles fizeram? Adoraram. Meus irmãos, só quem é convencido é capaz de adorar em qualquer circunstância. Só quem é de fato convencido, só quem tem convicção de fato da fé pode adorar ao Senhor em qualquer situação. Nada, ninguém, nem os anjos, nem o principado, ninguém pode me separar do amor dele. Quem é convencido anda dessa forma, meus irmãos. Quem é convencido não retrocede. Quem é convencido ali aguenta ali as pancadas do dia a dia. Quem aqui já foi preso por amor do Evangelho? Alguém aqui? Eu não fui. Não fui presa. Será? Só uma pergunta, meus irmãos, retórica, para que você possa fazer. Será
que se estourar aí do nada uma grande perseguição aos cristãos, será que nós estamos convencidos de quem somos e de quem Ele é, a ponto de nós não negarmos a Ele? Aqui no Brasil nós não temos isso, mas há países aí fora que tem, tá, meus irmãos? Nós lemos aqui a palavra do Senhor como se fosse algo que aconteceu lá no passado. Está ali o mapa ali da perseguição. Há igrejas perseguidas hoje, pessoas que escolhem morrer do que negar ao Senhor Jesus, porque elas foram convencidas de fato de quem é o Senhor. Somente a convicção é capaz de fazer com que nós venhamos permanecer inabaláveis, meus irmãos. Nós estamos completando um ano de igreja e é necessário, meus irmãos, todo alimento que nós estamos recebendo aqui para que nós possamos estar firmes e inabaláveis no Senhor. Porque haverá dias maus, virão dias maus para mim e para você, e se nós não estivermos convictos, convencidos de quem somos no Senhor, de quem Ele é, nós não iremos suportar. Nós não iremos suportar as aflições. O apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo de fato aquilo que ele vivia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Diz assim, o apóstolo Paulo também. Paulo era um homem convicto, é um exemplo de fé, meus irmãos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Deixa eu falar para vocês que nós vamos ler aqui, ele escreveu dentro de um presídio, tá? Ele estava preso. Ele estava escrevendo essa carta a Timóteo e ele estava preso. Sou grato, olha só, para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Imagina você, meus irmãos, o homem está lá preso por pregar o Evangelho, por pregar a Jesus, está lá preso, entre aspas, por causa de Jesus, por causa do nome dele, e ele é capaz de dizer isso a Timóteo: Timóteo, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Eu só estou aqui hoje porque ele me fortaleceu. Eu estou convicto de quem eu sou, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Meus irmãos, ele estava dizendo isso aqui, ele estava preso. Esse homem era convencido ou não era? Por isso o tema da mensagem, convencido. E eu estou trazendo exemplos aqui do apóstolo Paulo, exemplo de fé, pelo qual nós temos que nos inspirar, nos espelhar, meus irmãos, para caminharmos, para que nós não possamos ser crentes café com leite, sabe, aquele crente meia boca. Nós temos que ser crentes fervorosos no Senhor, cheios do Espírito, cheios de convicção, a ponto de que nada possa nos abalar, nada possa nos tirar da presença do Senhor. E esse homem estava preso, e mesmo preso ele falou: dou graças ao meu Deus, dou graças ao meu Senhor. Amém, meus irmãos? Não deixe nada te abalar. Característica de um convencido. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 9. Glória a Deus. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Meus irmãos, quando eu vejo essa passagem aqui acerca de Zaqueu, eu enxergo um homem que foi convencido.
Um homem que foi convencido de tal forma, a tal ponto, que ele estava disposto a fazer o que for preciso para andar com o Senhor, para estar com o Senhor. Ele subiu em uma árvore, se pendurou, Jesus estava passando. Se ele fez isso, meus irmãos, é porque ele já havia sido convencido de quem era Jesus pelo Espírito. Então Zaqueu, ele não colocou obstáculos. Quem é convencido não coloca obstáculos no caminhar dela, não cria obstáculos. Zaqueu ali, ele poderia inventar 1000 motivos para não se achegar, para não chamar a atenção do Senhor, mas ele ali naquele momento falou: não preciso, eu necessito, eu já fui convencido, eu preciso que ele me note, eu preciso que ele me enxergue. Ele subiu no zimbro, subiu na árvore, e Jesus, olhando para ele, falou: Zaqueu, desce depressa. E naquele momento ele não pensou 2 vezes, meus irmãos. No momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele desceu correndo depressa, ouvindo ao chamado do Senhor. Não resista à voz do Senhor, não resista à voz do Espírito. Quando o Senhor te direcionar, quando o Senhor te chamar, apenas obedeça, apenas desça e vá para o lugar que o Senhor quer que você esteja. Não coloque mais obstáculos na sua caminhada com o Senhor. Não fique criando situações para você não ir fazer aquilo que o Senhor já mandou você fazer. Se Deus mandou, só faça, não perca mais tempo, não espere o melhor momento. Meus irmãos, sabe, Zaqueu ali naquele momento que ele desceu e recebeu Jesus na casa dele, aqueles que estavam ao redor ali começaram a murmurar: como assim? Como assim Jesus entrou na casa desse pecador? Porque Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, e quem era cobrador de impostos naquela época ali, meus irmãos, era o pior dos bandidos. Era o pior dos bandidos, porque estava ali a serviço de César, a serviço de Roma, sugando o povo ali de Deus. E quem era publicano, quem era cobrador de impostos, era visto de uma forma terrível. E as pessoas começaram a murmurar: como assim Jesus está se assentando, está dentro da casa deste homem? E Zaqueu ali observando, prestando atenção naquilo que estava sendo dito, ele não deixou esmorecer a fé que ele já tinha conquistado ali naquele momento. Ele falou: como é que é? Não vou perder minha oportunidade, não. Não vou colocar obstáculo, não. Deixa eu falar aqui algo. Ele falou assim: se há alguém aqui que eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Pego metade e dou aos pobres, eu faço o que for preciso. Mas a convicção que hoje habita em mim não me deixa retroceder, não me deixa recuar. O que habita em mim é essa convicção, este convencimento que chegou até mim é capaz de fazer eu renunciar o que for preciso. Quem é convicto renuncia o que é preciso. Quem foi convencido está disposto a renunciar. Não tem como. Não tem como. Renuncia o que for preciso. Renuncia um vício, renuncia um relacionamento, sei lá o que você precisa renunciar. Renuncie hoje, não perca mais tempo. Não venha com essa de que não está preparada. Não é o momento, é o momento sim. É hoje, é agora, é já. O Senhor te espera, o Senhor te chama. O Senhor te chama. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu ali já estava cheio de convicção. Ele já estava convicto. Ele estava ali se esforçando para ver Jesus, porque ele é de baixa estatura. Ele estava se esforçando para ver Jesus. E no momento que Jesus falou: vem depressa. Ele falou: é depressa que o Senhor quer? Então é depressa que eu vou. É depressa que o Senhor está me chamando, então é com pressa que eu vou. Não vou perder mais tempo. Estão falando que eu sou ladrão, que eu roubei todo mundo. Não tem problema, pego metade, dou aos pobres, e a outra metade eu restituo 4 vezes aquele que eu defraudei. Aleluia. Aleluia. Quem é convicto está disposto a renunciar o que é preciso renunciar. Sabe, meus irmãos, e a gente percebe, vê, e não estou falando aqui, mas no nosso dia a dia, pessoas que por tão pouquinho, por nada mesmo, insignificante, não é capaz de renunciar por amor ao Senhor, porque falta um convencimento real, pleno. Meus irmãos, uma vida com o Senhor é tão prazerosa, tão maravilhosa, não há nada melhor, meus irmãos. Não há nada melhor, ninguém perde no renunciar. Ninguém nunca perdeu e nunca vai perder por ter renunciado por amor ao Senhor. Deixe o Espírito te convencer. Não resista mais à voz do Senhor. É tempo de avançar, é tempo de percorrer a carreira, é tempo de correr para o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, e você não pode mais ficar parado.
Não pode criar um obstáculo diante de você, que é você mesmo quem cria. Eu não vou porque isso e aquilo. Eu não vou avançar porque eu preciso primeiro mudar algo. Imagina aí você. Zaqueu não, Zaqueu falou, não, eu vou mudar com o Senhor. Já pensou se Zaqueu falasse, não, primeiro Jesus, antes de andar com você, antes de caminhar com você, deixa eu primeiro consertar minha vida aqui, deixa eu restituir primeiro aqui, deixa eu dar metade da minha fortuna aos pobres, deixa eu resolver umas pendengas aqui, para depois eu seguir você, para depois seguir ao Senhor. Foi isso que Zaqueu fez? Zaqueu falou, não, eu vou andar com Jesus e vou me consertar com Ele. Enquanto eu ando com Ele, eu vou me consertando. Enquanto eu caminho com Jesus, Ele vai transformando a minha vida. E caímos naquilo que nós lemos lá, que o apóstolo Paulo falou, aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoar. Amém, meus irmãos? Nós temos que estar em constante evolução. A cada dia nós vamos melhorar, meus irmãos. Aqui não há ninguém perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, não estou na posição de perfeição aqui, muito pelo contrário, eu sou conhecedor das minhas imperfeições, mas eu sei que aquele que começou uma boa obra na minha vida, Ele está aperfeiçoando ela todos os dias, meus irmãos. Você entende isso? Não perca mais tempo. Abra mão do que for preciso. Não resista mais à voz do Espírito, que tem te chamado há dias, há tempos. Não seja mais inconstante. Uma hora você se posiciona e fala, não, eu vou, daqui a pouco acontece algo, e você fala, ainda acho que não é tempo. É tempo sim, larga o que for preciso, avance no Senhor, se posicione no Senhor. Amém. Aleluia. Abra mão do que for preciso. Zaqueu, ele era um homem próspero. Ele tinha bens conquistados da forma que foi conquistado, mas o coração dele já não estava mais naquilo. No momento que ele foi convencido pelo Senhor, o coração dele já saiu das coisas e começou a estar aonde deveria estar há muito tempo, no Senhor. Que o meu e o seu coração esteja no Senhor. Porque se assim for, nada será capaz de nos afastar do Senhor, de fato. Nada pode ser maior do que o Senhor na sua vida. O meu trabalho não é maior do que o Senhor. O meu carro, a minha casa, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possa ter um dia, não é maior que Ele. Tudo só tem sentido na minha vida se Ele estiver junto. Se não tiver, não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Amém, meus irmãos? Você entende isso? Não resista mais à voz do Senhor, não resista ao Espírito do Senhor, não resista àquilo que Ele já falou com você e está falando novamente nesta noite. Não resista mais, se entregue à vontade do Senhor. Se entregue de fato ao propósito de Deus para a sua vida. Se entregue e você vai ver que as coisas vão começar a mudar de uma forma extraordinária e para melhor. E para melhor. Porque com o Senhor só tem como melhorar. Ainda que aperte o calo, meus irmãos, com Ele tudo é melhor. Ainda as aflições, ainda as lutas, com Ele é tudo melhor, meus irmãos. Com Ele é tudo maravilhoso. Amém, meus irmãos? Agora um exemplo de alguém que se recusou a se convencer e a ser convencido por Jesus. Lucas capítulo 18, verso 18 ao 23, diz assim: certo homem de posição, outro homem agora, você vê, outro homem de posição, com bens também, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ele não foi convencido. Ele tinha conhecimento literal da lei, ele tinha conhecimento da palavra, mas ainda não havia sido convencido, porque só quem é convencido está disposto a renunciar ao que for preciso. Só quem de fato foi convencido, meus irmãos. Este aqui não foi convencido, e por isso ele se entristeceu quando Jesus falou: vai lá, dê aos pobres, dê tudo que você tem e vem me seguir.
Porque para andar com o Senhor, meus irmãos, tem que estar disposto a fazer o que for preciso. Não tem como andar com o Senhor de uma forma, como eu posso dizer, a expressão duvidosa, inconstante, incerto, não tem certeza, não tem convicção daquilo que quer. Quem quer Jesus aqui? Quem quer andar com Jesus pelo resto da vida? Você quer? Você quer o Senhor? Jesus falou, para alcançar a vida eterna, você observa muito bem a lei, mas falta a renúncia. Você pode conhecer a palavra, mas se não houver renúncia, porque a convicção da palavra, o convencimento da palavra pelo Espírito, se você não deixar o Espírito te convencer, é informação, não é conhecimento. A palavra é somente informativa, mas na vida daquele que renuncia, aquela palavra sim é vida, é eficaz. Amém, meus irmãos? Você entende isso? Você entende que você tem que viver uma vida convicta no Senhor, com convicção. A convicção, ela traz cura também. O convencimento traz cura. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Que há 12 anos ela padecia de enfermidade. E quando ela foi até Jesus para ser curada, ela foi com dúvida? Ela foi convencida que Jesus poderia curá-la. E no momento que ela se lançou, tocou em Jesus, ela foi o quê? Curada. Convencimento traz cura. Se convença da sua cura. Se convença do teu milagre. Seja um crente convencido. Seja um crente que anda em convicção de fato, sem dúvida. Sem dois pensamentos. Não como a onda do mar que não tem estabilidade, mas uma hora está assim, outra hora está assim, não tem estabilidade. Seja estável na sua fé. Seja estável com o Senhor, no Senhor. Amém? Se coloca de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Feche os olhos. Vamos orar um pouco. Vamos falar com o Senhor. Mas seja sincero, seja sincera com o Senhor neste momento. Fala com Ele se porventura você deixou a dúvida entrar em seu coração. Você não tem mais certeza. Não é mais convencido de quem você é, de quem o Senhor é e daquilo que Ele falou a seu respeito. Peça perdão a Ele. O apóstolo Paulo, ele sempre fazia questão de dizer que ele era convicto. Estou convencido que nada pode me separar do amor de Deus. Estou convencido que nada pode fazer eu retroceder. Ainda que tudo pareça não ir bem neste momento, ainda que tudo se mostre contrário àquilo que eu creio, eu vou permanecer porque eu sou convencido pelo Espírito, pela palavra. Dentro do seu coração não pode haver espaço para dúvida, minha irmã. Não pode. Você é filha, você é convertida, você é convertido, você mudou a rota, você mudou o caminho. Permaneça, persevere. Não deixe as situações da vida te afastar. Seja como o apóstolo Paulo, quando ele disse: nada pode me separar do amor de Deus. Nada, as tribulações, as aflições, nada, as perseguições, aquilo que me disseram, como Zaqueu, ele poderia deixar aquelas palavras entrar no coração dele, porque quem estava dizendo aquilo era pessoas que estavam próximas de Jesus, questionando o porquê que Jesus recebeu Zaqueu, porque Jesus estava na casa de Zaqueu. Sabe, tem pessoas aqui que receberam palavras desagradáveis, e isso afetou o seu coração. Isso tem afetado também a sua fé. Mas abra mão disso hoje. Renuncie a este sentimento agora. Renuncie a esse sentimento que você deixou entrar agora, porque esse sentimento ele pode virar uma raiz de amargura, e a raiz de amargura pode te afastar dos planos do Senhor. Faça como Zaqueu, renuncie. Não ligue para aquilo que falam ao teu respeito. Não ligue para aquilo que disseram de você.
Ligue para aquilo que o Senhor pensa ao teu respeito. E os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal ao teu respeito. Aleluia. É a noite de cura. O Senhor está curando, o Senhor está sarando. Emoções estão sendo saradas neste momento. A alegria está inundando você neste momento novamente. A alegria que você deixou ir embora. Aleluia. Não deixe nada afetar a tua fé. Não deixe nada afetar a sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós celebramos ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus que sara. O Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. E eu declaro novidade de vida na vida desse meu irmão. Eu declaro novidade de vida na vida dessa minha irmã, Senhor. Um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de convicções, de certezas, de convencimento pelo teu Espírito. De convencimento. Ah, Senhor, que o teu Espírito nos convença todos os dias de nossas vidas. O nosso coração é um coração, ó Pai, ensinável. Estamos, ó Pai, disponíveis para sermos exortados, ensinados pelo teu Espírito todos os dias de nossas vidas. Não vamos mais resistir à tua voz. Não vamos mais, Senhor, deixar com que algo nos afete, com que algo nos paralise. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo ele renova as suas forças, ele dá vigor aos cansados, ele dá vigor aos abatidos. Aleluia. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Por esses dias você estava andando como se tivesse uma tonelada sobre você, com peso. Mas o Senhor tira dos seus ombros hoje todo peso espiritual, toda condenação, todo jugo, e coloca o dele que é suave, que é leve. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo convencimento do Senhor, pelo convencimento do teu Espírito. E estamos sim dispostos a renunciar o que for preciso para te honrar, para te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo Espírito eu pude ver o Senhor colocando a mão lá dentro e tirando de você um sentimento que estava te paralisando, que estava fazendo com que você não tivesse mais a convicção que outrora você tinha no Senhor. O Senhor te sarou hoje. A partir de hoje você vai andar em plena convicção de quem de fato você é e de quem Ele é. Não haverá mais espaço para dúvida dentro de você. Mas dê ouvido à voz do Senhor. Não deixe o momento, as circunstâncias direcionar a sua vida. Que a sua vida seja direcionada pelo Espírito e por aquilo que Ele já disse ao seu respeito, por aquilo que Ele já falou com você. Não espere o melhor momento, eu volto a repetir isso. Não espere o melhor momento é hoje, é já, é agora. Aleluia. Não espere o melhor momento.
Glória a Deus. Não deixe seu coração se encher de informações externas. Que seu coração se encha da palavra do Senhor e da convicção daquilo que Ele é na sua vida. Amém. Eu quero fazer aqui 3 convites. O primeiro é, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje pela palavra, pelo Espírito, decide andar com Ele, viver com Ele e viver para Ele. Há alguém nessa condição aqui hoje? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Mas é depressa, como Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu, não pensou 2 vezes. Porque se Zaqueu parasse para pensar, meus irmãos, nós não estaremos hoje lendo acerca dele aqui. Se ele parasse para pensar na vida dele, o que ele tinha que arrumar, nós não estaremos lendo dele hoje aqui. Quando Jesus chama, só temos uma coisa a fazer: correr. Só uma coisa a ser feita: correr, depressa. Há alguém aqui nessa condição? Segundo convite, há alguém aqui que deixou algo entrar no coração, estava com a fé esmorecida, afetada por aquilo que disseram, por aquilo que falaram, por aquilo que fizeram. Isso entrou em seu coração e você já estava com 2 pensamentos acerca da sua fé, acerca da sua caminhada com o Senhor. Alguém que entrou assim aqui hoje, vem aqui, eu quero orar com você, quero impor as mãos sobre a sua vida e declarar esse renovo que já chegou em você, já chegou na sua fé. Há alguém nessa condição? Se há, vem aqui. Não é motivo de demérito, não é motivo de vergonha, mas sim motivo de alegria, de honra. Há alguém? Se há, corre aqui, em nome de Jesus. Amém. Terceiro convite, há alguém aqui que foi diagnosticado com alguma doença, alguma enfermidade, e como eu disse aqui, a convicção, o convencimento, ela faz com que a cura se manifeste. Eu falei da mulher do fluxo de sangue, que ela tinha aquela enfermidade durante 12 anos, mas a convicção e o convencimento que ela teve acerca da cura em Jesus, fez com que a cura se manifestasse nela. Convencimento. Você já foi convencido pela palavra e pelo Espírito, mas eu quero impor as mãos sobre a sua vida e declarar essa cura no seu corpo. Há alguém aqui com alguma enfermidade? Se há, vem aqui na frente. Eu quero impor as mãos sobre você. Ninguém? Todos são, todos sarados, todos curados, todos convencidos, convictos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia. Quem vem? É minha varoa? Essa varoa linda? Tá aqui minha Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos convencidos, convictos, são filhos de Deus, são amados pelo Senhor. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Esse é o nosso momento dos filhos, daquele que tem convicção que é filho, de trazer ao Senhor, a casa do Senhor, o suprimento a qual Ele ordenou a nós. Amados, o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. Lá em Malaquias 3:10, que fala assim, ó. Ai, irmãos. Vou colocar o óculos para não falar errado. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão nem onde guardar. Aleluia. Amados, o Senhor tem ministrado muito sobre isso ao meu coração, porque Ele falou, tragam. O Senhor só confia nas mãos a sua herança, a sua riqueza, os seus bens, nas mãos dos filhos, né? Quando um pai dá a administração da sua casa, ele dá a administração à casa aos filhos maduros, aquelas pessoas responsáveis, né?
E o Senhor, de todas as coisas que Ele tinha ordenado, Ele deixou o suprimento para nós, mantermos a casa do Senhor. Então significa que Ele confiou o quê? A herança dele a nós. Então não tem desculpa, porque o suprimento Ele nos dá. Ele nos dá toda a condição de nós mantermos, porque Ele ordenou e Ele mesmo dá. E Ele ainda faz uma promessa: eu vou abençoar você de uma forma tal, para que você não tenha nem onde guardar, mas você vai ser o supridor desta obra. Você vai manter a minha casa, porque você é meu filho, né? E o filho, ele tem direito à herança, a toda a riqueza, todo o bem do pai. Então esse momento é para os filhos de Deus. É para nós, que foi delegado a nós, os responsáveis em manter a obra do Senhor. Foi delegado a mim e a você. E nós só estamos aqui hoje por causa de vocês, por causa da contribuição, por causa do amor. E vidas têm sido alcançadas, porque essa casa tem sido mantida aberta, essas portas têm sido abertas pelo suprimento que cada um tem dado do coração. E creio que não vai faltar, viu? Eu creio que cada vida que está aqui se rendendo ao Senhor, cada vida curada, é você que está sendo também abençoado. É você que recebe também dessa porção, porque se você faz parte disso, amém? Para que haja mantimento, para que essa porta sempre seja aberta, ou seja, mantimento, sempre a palavra do Senhor venha estar fluindo aqui, amém? Não venha faltar. Glória a Deus. Se você entende que você é o supridor, que você é o filho de Deus amado, ó, você levante as mãos, o nosso diácono vai estar levando para você, se você tiver espécie. Nós temos também Pix, fique à vontade, só não deixe de participar, amém? Glória a Deus.